Meus amigos, eu tenho observado que Ciro Gomes tem dado uma atenção especial para rádios e TVs do Rio Grande do Sul. Isso pode ser só coincidência, pode ter alguma estratégia por trás. E a gente precisa entender que ele está certo, já que o Estado é historicamente importante não só para o Brasil, mas também para o próprio PDT, já que figuras célebres do partido vieram de lá, como Getúlio Vargas, João Goulart e também o nosso Leonel de Moura Brizola. Antes de eu falar dos detalhes que eu tenho reparado, trechos da última entrevista e também alguns detalhes importantes de uma última pesquisa feita lá, eu quero pedir a sua ajuda, o seu apoio aqui no canal Politizando. Se não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações. Se gostar do vídeo, deixa o like e joga aí em outros grupos de WhatsApp, no Facebook, enfim, nas redes sociais que vocês puderem. Bom, meus amigos, a gente tem que olhar, por exemplo, que Ciro Gomes ele teve ali uma sequência de entrevistas para TVs e rádios do Rio Grande do Sul. Dia 17 foi na TV Caxias. No dia 19 de maio, para a Rádio Pelotense. No dia 20, Rádio Charrua. E no dia 4 de junho, Conexão Rio Grande do Sul. Talvez pode ter até tido uma outra que eu passei despercebido aqui. E o que a gente tem que entender é que pode significar, sim, uma estratégia para tentar atrair votos num estado em que tem muitos eleitores realmente rejeitando tanto Bolsonaro quanto Lula. A última pesquisa feita lá pelo Instituto Paraná mostra que votaria com certeza em Lula 15,5%. Votaria com certeza em Bolsonaro 25%. Então você tem com certeza mesmo, claro, isso é o retrato do momento que muda toda hora, 40,5% do eleitorado. 59,5% está perdido. Está em busca de outra opção. Ou talvez até votaria com certeza já em Ciro, votaria com certeza no Dória. Mas enfim, tem um eleitorado grande que vai querer uma outra possibilidade, ou que está falando agora que vai anular o voto, que não sabem quem votar. E o Ciro pode estar de olho, sim, e ele está certo, nesse eleitorado que pode levá-lo ao segundo turno. E a gente tem que olhar agora também que essa mesma pesquisa aponta que Romildo Bolzan, que foi prefeito de Osório, ali ele ganhou as eleições em 92, depois ganhou em 2004 e foi reeleito em 2008. Ele desfiliou-se do partido para ser o presidente do Grêmio, cargo que ele ocupa até hoje. Recentemente ele volta então para o partido e ele é cotado, não é certeza ainda, de que ele venha se candidatar para governador do estado. E o interessante é assim, sem nenhum tipo de confirmação, ele já aparece em segundo lugar nas pesquisas. Na Paraná Pesquisas feita em maio, eu vou colocar o link aqui para quem quiser pesquisar, ele aparece com 10,6% dos votos, num cenário com Onyx liderando com 24%, o Marcel Van Hatten, que é do Partido Novo, com 9,3%, e Heinz, esse mesmo célebre senador aí da CPI da Covid, célebre assim, né? Só para vocês entenderem a ironia, com 7,3%. Num outro cenário, com Eduardo Leite participando, o Romildo aparece em terceiro, com 7,7%. O Eduardo Leite lidera com 24,9% e o Onyx com 17,7%. De todo jeito, é uma votação expressiva, repito, para alguém que nem está confirmado como candidato. Na verdade, confirmado ninguém está. Mas o Romildo, de certa forma, diferente do Onyx, do Marcel e do Leite, que é o atual governador, ele nem está, de certa forma, dentro hoje da política. E quando o seu nome é colocado na pesquisa estimulada, ele já aparece com um percentual de votos muito interessante. Então é necessário a gente observar que o estado do Rio Grande do Sul é um berço importante para o partido, porque lá ele tem hoje, por exemplo, 65 prefeituras, mais de 70 vice-prefeitos, mais de 700 vereadores eleitos e figuras importantes como Juliana Brizola, que é deputada estadual e digamos assim, uma militante não só do partido, mas também do Projeto Nacional de Desenvolvimento. E ela nas redes sociais, tudo que o Ciro posta praticamente ela compartilha. Algo semelhante acontece com Pompeu de Matos, que é deputado federal. Recentemente, no Café com Lupe, o Barbudinho participou, ele que é muito famoso aí nas redes sociais, o Facebook dele é gigantesco, o Barbudinho falou que pode sim
vir a se candidatar a deputado estadual, recebeu inclusive um convite público ali do Lupe, que é presidente do partido. E na entrevista que o Ciro deu no dia 4/6 para o Conexão Rio Grande do Sul, ele defendeu ali um pacto federativo em que ele chega a falar da importância que ele, Ciro Gomes, quer ter para o Estado. Ele diz assim, que defende um pacto federativo em que a libertação do Rio Grande do Sul, do povo gaúcho, é um lugar que eu quero para mim na história. Eu sou trabalhista, venho do legado de Getúlio, João Goulart, de Leonel Brizola, para falar em 3 gaúchos que tiveram gravíssima importância para a história e para a vida desta grande e sofrida nação brasileira. A gente sabe que o Rio Grande do Sul é um dos estados com maior dificuldade financeira. E o Ciro chega a brincar que o Rio Grande do Sul devia 100, pagou 500 e está devendo 1.000. Claro que ali ele chega a rir assim, mas é uma situação dramática. E ele vai dizer que o Pacto Federativo vai me permitir mudar o padrão da negociação, negociar as reformas que serão informadas antes nas eleições. E ele fala que Minas Gerais e o Rio Grande do Sul precisam retomar o papel central no país. País que, nessa entrevista, o Ciro faz um alerta, que está estagnado há 10 anos, sendo 6 desses 10 anos governado pelo PT, ou quase 6. 2 anos, um pouco mais, por Michel Temer. E 2 anos, fechando a década, com Bolsonaro. E aí ele faz uma crítica a essa política econômica que, de certa forma, é a mesma, com pequenas variações, com pequenas preocupações sociais um pouco maior ou um pouco menor. E aí ele vai dizer, olha, eu critico, mas eu proponho soluções. E ali o Ciro, então, nessa entrevista do Conexão, que eu acompanhei de maneira bem atenta, ele vai falar de várias propostas, ele vai fazer críticas àquilo que ele considera errado em relação ao PT, e eu acho que ele faz bem, não só porque o PT tem uma rejeição muito alta no Estado, mas é para mostrar, de uma vez por todas, e não deixar sombra de dúvidas, que o Ciro não é um aliado do PT, como muita gente no Estado mesmo acredita. Tanto que o Ciro tem dificuldades. Nessa mesma pesquisa que a Paraná fez, ele aparece ali, o Ciro Gomes, com um pouco mais de 5% dos votos. Então ele tem muito campo para crescer. Não que na Paraná também, que foi feita há pouco tempo antes, ele aparecia com uma votação bem mais expressiva a nível nacional. Mas se a gente observa que, tendo um palanque importante no Estado, com uma alta rejeição, tanto a Bolsonaro quanto a Lula, alvos de crítica dele nessa entrevista, o Ciro então pode sim, crescer bastante nesse Estado, e eu acho que isso tende a acontecer na medida em que as pessoas perceberem nele um candidato que não é Lula, nem Bolsonaro, e nem é só um candidato que fica por aí criticando sem apresentar propostas. O Ciro deixou isso muito claro nessa entrevista Conexão Rio Grande. Eu vou deixar aqui o link, vale muito a pena a gente acompanhar. Ele tocou em pontos interessantes, como a questão do voto impresso, deixando claro que o que ele defende não é a volta do voto em cédula, como eu tenho falado aqui insistentemente em outras lives, em outros vídeos, mas sim uma coisa que dê para você confrontar e tornar o nosso processo mais seguro do que já é. E ele chegou a dizer, olha, eu confio nas urnas. Se eu não confiasse, eu nem candidataria. Mas o que o Ciro defende é apenas que elas fiquem ainda mais seguras e a gente evite qualquer tipo de tentativa de golpe que Bolsonaro vai tentar caso, ou pode ser que tente, não dá para a gente afirmar, caso ele perca as eleições em 2022. Bom, vamos ficar atento a essa movimentação do Ciro no Rio Grande do Sul. A última pesquisa Datapoder pegou um crescimento do Ciro de 6% para 10%. E se o povo, o eleitorado, perceber que, de fato, Ciro Gomes pode ameaçar essa polarização que muita gente não quer, eu acredito que ele pode pegar uma onda e sim se tornar um candidato viável, não apenas sendo essa via, mas como aquele que oferece um projeto para o país. E é isso que ele tem feito insistentemente, não apenas em entrevistas lá no Rio Grande do Sul, mas onde ele é chamado e onde ele é questionado. E aí eu faço só mais um merchan. Conexão Xangai, meus amigos, quem não assistiu, vale muito a pena. Eu até fiz um vídeo aqui no canal analisando ali alguns pontos,
mas a entrevista ou o bate-papo como um todo foi uma aula de Brasil e uma aula de esperança, como eu até coloquei aqui como título do vídeo. Bom, pessoal, valeu, até o próximo vídeo aqui do canal Politizando.